Por isso que muitas vezes é bom você trabalhar com microagulhamento, com toxina, com preenchedor, porque não depende da resposta do cliente. Você vai lá e você que faz o resultado. Você não depende. Agora você vai trabalhar com gordura localizada, você usa a melhor mescla, você usa a melhor técnica, mas depende de que é infeliz faça. Atividade física, come menos, entendeu? Aí como que o negócio desse dá certo? Mas o que eu estou falando para vocês é assim, tudo aquilo que tem retorno é bom. É bom. Eu quando comecei na minha clínica, né, que eu sou uma pessoa muito modesta, não parece, mas eu sou muito modesta. Eu falei assim, só vou fazer procedimento avançado. 5 anos atrás, falar de criofrequência não era tão comum assim, não, vou fazer criofrequência. A criolipólise estava em alta também, uma sessão custava R$500, né? O pessoal ligava lá, eu falava assim, não faço limpeza de pele, que isso é serviço inferior. Eu não tenho vocação para fazer limpeza de pele. A última limpeza de pele que eu fiz foi da minha filha e ela ficou cheia de marquinhas, assim, eu acho que com muita força na mão. Eu falei, filha, eu não faço mais. Mas aí você acha alguém que faça, que tenha aquela habilidade. Gente, fazer uma drenagem linfática tem que ser quase um monge budista. Porque aquele negócio aperta, arrasta, aperta. Eu não tenho paciência para aquilo. Eu não tenho paciência para isso. Mas tem que ter alguém que faça. Sabe por quê? A pessoa vai lá, compra um procedimento seu de 70, 80 reais, ela vê a estrutura, ela sabe quem você é. Porque hoje em dia é assim. A pessoa sabe quem você é pelas redes sociais. Chego lá, professor, a pessoa chega assim e fala assim, eu te conheço. Eu falei, nunca te vi, porque de fisionomia eu sou bom. Eu já vi que ela estava na imersão, ela estava, não estava? Ano passado? Não? Então, de fisionomia eu sou bom. Mas, guardar nome não, mas eu falo assim, como que você sabe? Ah, não, eu vi lá na rede social, você fazendo um procedimento. Eu falei, mas isso não é para cliente, aquilo lá é para profissional. Ah, mas eu vi como é que faz. Eu postei. Tá? E você vê, não coloquei antes e depois. Gente, é absurdo. Mas outro dia eu tive uma cliente que veio do Rio de Janeiro, que eu parei de atender no Rio. Ela veio do Rio de Janeiro de carro para fazer preenchimento de toxina e ainda o Skin Buster. Você acredita nisso? Eu não acreditei, eu falei, só acredito vendo. Que muitas vezes a gente ia para o Rio de Janeiro, a agenda estava cheia, chegava lá, vinha 50%. Eu falei, imagina que essa pessoa vinha do Rio de Janeiro aqui para fazer um procedimento. E vem, eu falei, olha, vou fazer um programa com o Dr. Ray. Vamos aqui. Vou jogar aqui para mim, por favor. Então, isso daqui eu estabeleci como os pilares da estética invasiva. São só 5. E você vai ver que depois que eu te explicar esse slide, os outros vão ficar fácil de você entender. Porque eu não fujo dessa linha de raciocínio. Primeiro, tudo que a gente precisa, ele está basicamente aqui. Aí você vai falar assim para mim, Nilson, isso é só uma pele. É só uma pele. E eu peguei essa pele bem cabeludinha assim, sabe? Com um objetivo. Inclusive para a gente falar de pressurizado, para falar de tudo aí que eu quero que você desenvolva uma linha de raciocínio comigo. Que é assim, olha. Vamos começar pela superfície da pele. Você está vendo todos esses furinhos aqui, poros ou folículos pilosos? Isso são rotas de penetração, de permeação e até mesmo de absorção de fármacos. São rotas. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso, mas se você não ouviu, escute agora. São caminhos. E olha só que coisa de gente maluca, né? E quando eu falo para você assim, usa anestésico tópico intercalado com álcool 70, é porque eu estava olhando para isso aqui, ó. Na maioria das vezes um folículo piloso, ele está ligado com o quê? Uma glândula sebácea. Sabe por quê? O nosso organismo, de dentro para fora, ele promove hidratação.
Ele dá água? Não. Ele produz sebo, que é para revestir a superfície e evitar que a água saia em excesso. Tá bom? Essa que é a ideia. Mas quando eu trabalho a superfície da pele, se eu deixar aquela camada de oleosidade, ela vai dificultar a permeação da minha substância, principalmente se ela não for de origem oleosa. Dificultei a conversa? Hã? Tá muito banal assim? Então o que eu tenho que fazer? Se eu quero ganhar camadas mais profundas da pele, eu tenho que remover esse excesso de oleosidade. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, isso é coisa de farmacotécnico, tá, gente? Farmacotécnica é o cara que fica desenvolvendo as formulinhas, sabe? Que faz 30 para meia dar certo. Porque todo mundo pensa assim, ah não, é um gênio desenvolveu. Desenvolveu caramba, o cara ficou ali debruçado naquele negócio, fazendo um monte de vezes a mesma coisa e não dava certo. Na verdade, é assim, né? Cientista é o cara que não desistiu. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, o álcool, ele é um solvente orgânico, não é? Se na superfície da pele tem um excesso de oleosidade, o álcool 70 ele vai servir aqui 2 vezes. Como antisséptico, por ser 70, e também como esse solubilizador, solvente dos componentes orgânicos. Ele é um solvente orgânico. Aí quando eu passo o álcool 70, eu libero todos esses orifícios. Quando eu venho com o anestésico tópico, ele tem maior capacidade de permeação, porque aquela pele também ela está ávida, ela está precisando de oleosidade. Eu coloco um creme ali em cima, parte dele é água, parte dele é creme. Camada lipoproteica, eu tenho polaridade suficiente para ganhar camadas mais profundas. E isso acelera o processo de anestesia. Eu falei, olha, só olhando para isso daqui. Epiderme, 5 camadas. A maioria das pessoas, elas não dão valor para epiderme, né? Mas a epiderme é o nosso cartão de visita. E muita gente fala assim, Nilson, o que você acha de tomar colágeno, silício? Eu falei assim, olha, todo o seu organismo precisa disso. Os ossos, articulações, músculos, o que sobra para a superfície da pele é pouco. Então se a gente quer um resultado mais rápido, a gente vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Ah, quer dizer que eu não posso tomar silício oral? Não posso tomar? Pode, mas você não vai ver a resposta da forma que você pensa que você vai ter. Entendeu? Tanto que você pegar um Biosil da vida, você vai ver que o uso dele é contínuo. Você quer silício? Dê silício para o seu organismo. É igual a pessoa fala assim, a alho é bom para prevenir câncer de próstata. Mas não é usar alho depois dos 50 anos de idade. Aí a vaca já foi pro brejo. Tem que estar incluso na rotina da pessoa. Não é? Então essa é a linha de raciocínio que a gente tem que trabalhar. Então, outra coisa. Aí você fala assim, tá bom, entendi da epiderme. A derme ela tem uma capacidade reticular, é nela que a gente vai sofrer com a flacidez, com a falta de resistência, a força da gravidade derruba mesmo, não é? Aí você fala assim, tá, mas a gordura, essa camada de gordura que a gente tem aqui, a hipoderme, ela não está só relacionada com as estruturas da pele, ela vem de algum lugar, né? De onde que vem a gordura? De cada vez, para não tumultuar o ambiente. A gordura vem, na grande maioria, tem no nosso organismo, na sua essência, mas ela tem maior quantidade porque a gente se alimenta de forma inadequada, ou então porque a gente tem a capacidade de acumular muito mais do que a gente precisa. Aí você faz uma anamnese e pergunta para o cliente assim, você gosta de doce? Eu falo, não gosto de doce. Eu falei, então traz todo o doce que você não come para mim. Eu amo doce. Aí ela fala assim, não, eu só como, eu gosto de salgado.
Salgado você gosta? Eu gosto de macarrão, eu gosto de pão francês, coxinha, né? Isso no nosso organismo vai virar o que, gente? Açúcar. Por que ele vira gordura? Você tem lá carboidratos que vão se transformar em glicose, glicose vai se transformar em glicogênio que se acumula no fígado. Acumulou demais no fígado, ele se transforma em ácido graxo. Aí ele vem e se manifesta onde? Né? Principalmente aqui, né? Na região da cintura. Tem hora que fica generalizado, né? Né? A gente tem que ficar brigando com ele o tempo todo. Mas essa é a dinâmica. Então, o que eu faço para trabalhar isso? Porque a gente tem duas situações, que uma é gordura localizada e outra não é gordura localizada. Eu, por exemplo, não tenho gordura localizada. Gordura localizada é quando você olha para aquele cliente ou para aquela cliente e olha assim, ó, em volta do umbigo tem uma gordurinha que eu quero eliminar. Fora disso, gente, a briga é muito maior do que você imagina. Entendeu? Eu não falo generalizado porque vão falar que é bullying, né? Por isso que eu uso eu como exemplo. Entendeu? Mas é isso. E aí você não é só você aplicar uma substância naquela região que vai resolver a vida da pessoa. Você tem que mudar o seu hábito. Por isso que a pessoa perguntar para você, eu vou fazer um tratamento agora para gordura localizada, daqui a pouco eu não vou ter nunca mais gordura localizada? Depende, né? E passa um tempo, o metabolismo fica mais lento, né? Eu até 30 anos de idade era mais magro do que o Ítalo que está aí. Né? E agora? Aí depois eu tive uma hepatite. Hepatite A. Né? Eu trabalhei com anatomia patológica. E a gente geralmente quando é mais novo a gente é mais esperto, né? Não gosta de usar EPI, máscara, nada, né? Aí toma, cheiroso. Ainda bem que foi uma hepatite A. TGO, TGP com 4.500, parecia um etético. Então, aqui você também tem que saber por onde trabalhar. Por isso que eu tenho falado para as pessoas assim, uma sessão, 2 por semana, é muito ou é pouco? Depende. Mas a gente tem que saber que toda vez que a gente perfura um tecido, ele tem que ter um órgão mais sensível do ser humano. Entendeu? O primeiro é estímulo, o segundo é o bolso, e os dois estão diretamente relacionados, sim ou não? Os dois estão diretamente relacionados. E quando a gente trabalha aqui, aqui o que a gente falou, tudo é localizado. Tá bom? Ah, Nilson, no tecido subcutâneo, como assim não tem um efeito sistêmico? A insulina é administrada no tecido subcutâneo e ele tem um efeito sistêmico? Mas quanto tempo? Qual a concentração? E você vê que as substâncias que a gente trabalha nessa região são substâncias com características aquosas. E é de propósito? Água e óleo se mistura? Não, não se mistura. Então quando eu coloco aqui uma substância aquosa é para ela ficar depositada. Por isso que as pessoas perguntam assim para mim, eu posso fazer procedimento depois da aplicação da mesoterapia? Eu respondo sempre, não. Se você fez localizado, eu quero aquele efeito depósito, que ele vai ter um raio de ação. Então eu não mexo com ela. Porque se eu mexer, o que vai acontecer? Eu quebro aquelas partículas, aumento a superfície de contato, aumentando a superfície de contato, esses capilares aqui vão absorver a substância que eu queria que tivesse um efeito local. Entendeu? É a mesma coisa de eu falar para você assim, eu quero ganhar musculatura na perna. Aí eu vou lá e faço uma aplicação intramuscular de BCA. Vai ficar ali na coxa? Sistêmico. E aí, olha só. Quando você tem uma ação sistêmica, eu vou mostrar isso daqui para você de novo, porque eu não canso de mostrar isso. Eu só vou cansar de mostrar isso daqui no dia que ninguém mais me perguntar se a ação sistêmica ela é localizada. Quando pararem de me perguntar, eu paro de mostrar essa imagem.
Mas gente, e o pior é que tem pessoas que cobram fortunas de vocês para ensinar isso e vocês pagam e depois faz. E depois fala que o produto não fez efeito. Olha aqui, já pensou? Eu falo assim, eu quero definir meu abdômen. Aqui, né? Já está pré-definido, né? Na forma de uma bola. Né? Aí eu vou aqui e vou aplicar L-carnitina com L-onitina, L-fenilalanina para ressaltar minha musculatura. Não vai ressaltar coisa nenhuma, gente. Agora, se você pegar um abdômen pré-definido, que você localiza as regiões de gordura, você vai tirar a gordura localizada, é outra história. Mas aí é localizado, não é sistêmico. A gente não pode ser enganado com esse tipo de coisa, gente. É aquilo que eu falei, do básico do básico. Será que é difícil isso? A gente não pode ser enganado com essas coisas. Eu me sinto até ofendido quando eu escuto uma coisa desse tipo. A gente não pode. A gente tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando. Senão a gente não consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Então, e toda vez que a gente tem uma ação sistêmica, a resposta é muito rápida. Tá? A ação sistêmica é assim, olha, se eu administrei via intramuscular, em 15 a 30 minutos, todo o fármaco vai estar disponível na corrente sanguínea. Eu falei para você que eu estudei equivalência farmacêutica, bioequivalência. Então eu sei do que eu estou falando. Então você vai ter um pico de fármaco na corrente sanguínea. O que você tem que fazer naquele momento? É o contrário da gordura localizada. Então, atingir lá, depois de 15 minutos, você aplicou aqui um produto para emagrecimento, para ganho de massa, você fala para o cliente, já sai correndo daqui. Entendeu? Já sai correndo daqui. Porque vai ser a hora que ela vai aproveitar o máximo possível da substância. Porque nesse meio tempo ele também já ele está sendo absorvido, está sendo distribuído, está sendo metabolizado e excretado. Você sabe que eu gosto também de fazer uma coisa, né? Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte: para ela colocar vitamina B12 nas mesclas de gordura localizada, ela serve para duas coisas, três coisas. É um lipolítico secundário, ele não é o maior nem mais potente lipolítico, mas ele é um grande protetor hepático. Ele vai evitar depósito de gordura nas paredes dos vasos e também nos órgãos ocos. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? Ele funciona como indicador. Se você transpassou a gordura e atingiu o músculo, a pessoa vai fazer xixi e o xixi dela vai ser cor-de-rosa. Ó, que legal. É esperado. É esperado. E aí entra a história de fazer ou não fazer pregas. Entendeu? Porque quando a gente vai fazer uma prega para uma aplicação intramuscular, você tem que encher a mão com todos os dedos, porque quando você faz isso, o tecido subcutâneo ele se espalha e fica em evidência o músculo. Então eu aplico profundamente no músculo. Agora, quando eu vou fazer uma aplicação subcutânea, se você fosse lembrar lá o tempo de fazer insulina, ela tem que ser assim como se você tivesse com nojo, com as duas pontinhas do dedo. Porque a gordura desliza em cima do músculo e fica em evidência quem? Tecido subcutâneo. Mas na mesoterapia isso não funciona. Agora que eu aprendi, né, não funciona. Olha aqui, faz de conta que essa é a pele, tá certo, gente? Você me prometeu que a caneta ia escrever, você prometeu, hein? Ó, essa escreveu, né? Aqui está o tecido adiposo. Quando eu faço aplicação de mesoterapia, eu faço uma aplicação só? Faço várias, não é? E o meu objetivo é efeito depósito aqui na gordura. Lembra? Água, óleo. E eu quero um raio de ação.
Quando eu faço prega, gente, imagina, a cada 1 centímetro eu fiz uma aplicação. Eu vou lá e faço uma prega do lado. O que vai acontecer com aquela micela que eu depositei? Ela vai ser estrangulada, quebrada, aumenta a superfície de contato e eu vou ter uma ação mais sistêmica do que a local. Então, às vezes você colocou até vitamina B12 na preparação, depositou no tecido certo, aí você faz aquela prega que eu vejo, sei que não dá até taquicardia, gente. Vejo a pessoa fazendo prega para aplicar mesoterapia, faz assim, né? É claro. Vai ter resultado? Não vai ter resultado. Não é porque você não está usando a mescla certa. Você está mudando a via. Aí você fala para a pessoa assim, ó, você fica em repouso 48 horas. Aí o que vai acontecer? Vai metabolizar, vai excretar e não vai fazer efeito nenhum porque ele não está mais localizado. Então, aqui o que eu falo para vocês é o seguinte, ó. A gente inclina a agulha, um ângulo aqui de 45 graus, já vem com a matemática, né? Um ângulo de 45 graus, porque quando você inclina a agulha, você se estende mais pelo tecido. Quando você faz 90 graus, você tem uma tendência maior de transpassar o tecido subcutâneo. Eu já vi gente fazer, me ensinar, fazendo a 90 graus, mesmo sendo com a agulha 30G, a amarelinha, fazendo e depois a modelo, virar e falar pra mim assim, ai, tô me sentindo mal. Será que ela fez errado? Foi a técnica dela. A gente tem que ser educado, né? Mas agora você sabe o porquê. Peraí, só um pouquinho. Cadê o microfone para ela perguntar? Não precisa. Sabe por quê? A gente está gravando tudo. Então, mas é só pergunta mesmo. Só pergunta. Fala e pode falar. Para todo mundo ouvir. Apoiar eu posso com o dedo. Pode. Você pode até... Devo? Você... Não sei. Mas se for mais Você sabe que tem uma coisa que é assim, olha. As pessoas falam assim para mim, Nilson, eu uso seringa de 10, de 5 ou de 3. O que isso vai mudar na minha vida? Tecnicamente falando? Nada. Eu, por exemplo, trabalho mais com seringa de 3 do que qualquer outra. Porque para mim é lógico o seguinte, quanto menor o calibre da seringa, mais facilmente eu vou depositar o líquido, porque eu tenho uma agulha extremamente fina lá no final. Eu não quero ficar com tendinite. O de um dá mais trabalho, porque tem que reabastecer várias vezes. Ó, ela cobra caro na sessão, viu? Então, mas isso é conforto para você. Entendeu? Então você apoiar, se você se sente confortável com isso, ok. Mas seguro e confortável. Porque, por exemplo, se você vê um vídeo de eu aplicando, muitas vezes eu nem apoio. Mas é que eu fiz uma ou duas vezes, né? Cínico. Olha lá. Não precisa me chamar de doutor não, viu? Olha lá, Natan, deixa ela falar lá. Eu acredito que a técnica existe, ela deve ser respeitada, mas com o estudo e com o tempo, a gente faz do nosso jeitinho, né? Isso existe. Você respeitando a estrutura do tecido, tá tudo bem. Mas o que eu falo da prega é isso, que você vai colocar vários pontos um do lado do outro, você vai comprimindo. Quando você comprime, você quebra aquele depósito e aumenta a superfície de contato. Agora, por exemplo, eu posso fazer todo o tempo 90 graus? Se você tiver a habilidade de colocar mais e menos agulha, tudo bem. Entendeu? Então, principalmente, é assim, eu tenho o que eu estava falando do Clóvis Barros lá, né? Que ele falou que a pessoa que gosta de ensinar, ele tem natureza de ensinador, né? E você sabe que muitas vezes eu gasto tempo, às vezes eu estou dirigindo e estou pensando assim, se a pessoa está me perguntando tanto isso, é porque ela tem uma dificuldade desse tipo. E aí eu fico pensando nessas coisas. Foi nessa que eu intensifiquei a história dos 45 graus. Deixei de ver a vitamina B12 no xixi cor-de-rosa, a pessoa ficou mais segura.
E às vezes é você fazer uma vez, 2, 3, e outra coisa é você fazer 200 no final de semana. Fica parecendo aquele robozinho do Pica-Pau, né? Vocês são mais novos, não sabem o que é isso. Coloca lá na internet, aquele que fica arrancando a peninha, né? Aquilo é com agulha. Entendeu? Então, isso daqui é porque, gente, que... Olha, eu tenho 25 anos de formado em farmácia. Fez em dezembro. A agulha sempre foi minha fascinação. Coitado do meu cachorro, que antes de entrar na faculdade eu dei umas injeções nele, ele morreu. Lá na minha família ninguém toma injeção comigo, não sei porquê. Não sei porquê. Né? Foi antes, eu estava fazendo cursinho ainda para entrar na faculdade, o pessoal também não tem misericórdia, né? Mas tudo bem, depois eu conto essa história. Isso daqui, ó, se você for pensar em fazer qualquer técnica invasiva e você tem dúvida, olha para isso. Sabe aquela história do menos é mais? Às vezes você quer uma explicação hiper, mega científica e a gente esquece do que é básico. Tem alguém que explica melhor técnicas de aplicação digital do que aqueles manualzinhos da BD? Que tem as técnicas ali? Você pega aquelas literaturas assim de enfermagem, principalmente as mais antigas, que ela faz os desenhos, aqueles desenhos feios, que até dói, né? Mas ele está te mostrando ali aonde que vai cada agulha. Ô, gente, você consegue identificar aqui nessa imagem? Você consegue identificar aqui nessa imagem cada uma das técnicas que a gente faz na estética? Consegue? Até para a gente medir o risco. Você sabe que existe um seguro social? Você sabe disso? O que é esse trem aí, Nilson? Fala aí para nós. Seguro social é um seguro que você vai lá, faz, semelhante ao seguro de um carro, e você é coberto em 100 mil reais pelo menos. Não são todos os corretores que fazem, mas tem corretores que faz. Então, deu ruim lá. Pode acontecer, gente, de dar ruim? Eu vou te falar uma coisa, só quem não tem intercorrência é quem não trabalha. Tudo bem? Ah, eu tenho medo de intercorrência. Fala assim, filho, então vai trabalhar com assuntos regulatórios. E olha que mesmo assim tem umas taxas meio bravas lá da Anvisa, que você pode não lesar o corpo, mas você lesa aquela outra parte que a gente falou que era importante. Entendeu? Falei que estética era pros... Posso falar uma coisa? Posso? E até tem a ver com estética. Se você é bunda mole, pula fora agora. Nem usa radiofrequência. Entendeu? Desculpa, gente, mas é tanto mimimi que a gente precisa, assim, olha, se posicionar. Por que a gente leva um monte de bofetão daquela categoria que não é a nossa? Os não farmacêuticos, os não biomédicos, os não fisioterapeutas, mosquito dos infernos. Antes que eu me esqueça, me empolguei agora. Mas é assim. Por que eles tripudiam? Porque eles se posicionam. A gente fica o dia, o dólar, o azar. Parece até que vocês não estudaram, gente. Eu estou falando coisa difícil aqui? Coisa que você não sabia? Eu só estou colocando no lugar certo. E é para você sair daqui com a faca entre os dentes. Para sair daqui com a faca entre os dentes. Então você tem que saber disso daqui. E você tem que usar todas as ferramentas, gente. A nossa maior briga. Você sabe qual que era a maior frustração de um farmacêutico? Ele não poder prescrever. Foi isso que me chamou a atenção na estética. O farmacêutico falaram uma vez assim, você pode prescrever. Aí eu trabalhava em drogaria, a gente só faltava deitar assim no pé do cliente, deixa eu prescrever dipirona para você, paracetamol. Ele ia lá na gôndola e pegava. Agora, essas substâncias que são correlatas, que a gente pode administrar com um risco menor, a gente pode prescrever, a gente tem que aprender a fazer isso.
Vou contar um segredo para vocês, que não era para eu falar agora, mas vou falar. A partir de abril, a gente vai começar a fazer lives toda segunda-feira de tarde para ensinar o povo a prescrever. A gente vai falar de termogênicos, de mecanismo de ação, de concentração e tudo mais. E olha, vou te falar mais uma coisa. A gente, quando vai fazer algum termogênico, geralmente a gente não tem problemas de interação medicamentosa. Mas a gente tem um problema que é mais grave do que isso, que inviabiliza o tratamento. Como a gente coloca substâncias que são extremamente volumosas numa cápsula, a pessoa não toma uma cápsula pequenininha, ela toma 2, 3 cápsulas desse tamanhão. Aí sabe o que acontece? Quando a cápsula é de origem animal, que ela é feita de gelatina, de origem animal, a pessoa começa a ter refluxo. Mas só que no mercado tem uma cápsula que é de origem vegetal que evita esse problema. Que são as cápsulas que já eram utilizadas para os judeus e muçulmanos. Hoje está na moda vegana, também pode ser para o vegano. Entendeu? Porque a cápsula é de origem animal na sua grande essência. Mas tem no mercado cápsulas de origem vegetal. A gente só trabalha com cápsula de origem vegetal. É mais caro? É. Mas é melhor você pagar 5, 10 reais a mais, ou gastar com omeprazol, pantoprazol, ou então não fazer o tratamento. Entendeu? Substâncias usadas em cada modalidade de tratamento. Olha, o central da história é assim, gente. Eu trabalho com substâncias que são de características hidrossolúveis ou hidrofílicas o tempo todo. Você dilui a toxina em quê? Soro fisiológico. Qual é a composição do soro fisiológico? Sabatina agora. Água. E o que mais? NaCl é 0,9%. Qual o cuidado que você deve tomar, gente? Esse soro ele precisa ser estéril. Entendeu? Tem situação que é inegociável. Porque tem no mercado também um soro em flaconete que ele é parecido com aqueles que são estéreis. Engana muito. Que até falam que são para inalação, não sei o que, não é isso? Aquele não serve. Tá? Aquele não serve. Olha, tudo que eu falei para você está baseado nessa imagem. E se você pensar em toxina, preenchimento e tudo mais, a mesoterapia, o foco dela é o localizado. Você sabe que o primeiro roller quem fez foi o Dr. Pistor, né? Era um pouquinho diferente, ele parecia aqueles rolos de amassar bife. Porque as agulhas eram muito espaçadas, devia doer pra caramba. O Dr. Pistor tinha umas maluquices. Ele fazia um tratamento lá para, se eu não me engano, antialérgico, que ele colocava 6 agulhas ao redor do umbigo e cada 3 segundos você tinha que colocar uma gota em cada agulha. Eu falei, tinha que ter 6 pessoas, né? Para ficar colocando uma gota em cada agulha. Tem umas maluquices, gente. Mas quem disse que quem inventa as coisas é normal? Não tem isso. Mas você precisa ver a lógica do negócio. Aí as coisas foram acontecendo, ele foi tirando, ele foi limpando o cenário. E a gente não é assim. Eu quando comecei usava uma marca de preenchedor. Hoje eu não uso aquela marca nem a pau. Por quê? 2 intercorrências do tamanho do mundo. Entendeu? 2 intercorrências do tamanho do mundo. E quando a intercorrência acontece, doutores, doutoras, quem tem que resolver? É? Verdade? Então, mas a gente que tem que resolver. Quem responde é quem fez o ato. Tá bom? Quem responde é quem fez o ato. Não adianta depois que você tem uma intercorrência você querer responsabilizar o laboratório. Olha só. Só a terminação, sufixo. Então, o que acontece? E assim, olha só o que eu vou te falar. Tive duas intercorrências assim, que viraram monstruosidades. Alguém conta isso? Eu desafio
Eu desafio qualquer um dos bambambãs aí da estética falar que teve 2 intercorrências ferradas. E eu sei de uns 2 ou 3 aí que tiveram algumas de boca cafim. Entendeu? Porque eu já transitei bastante nesse meio. Agora eu tô mais quietinho no meu canto. Mas eu tive num curso no Piauí. Não foi minha, mas se eu tô dando curso, eu sou responsável pelo aluno que está fazendo o curso. Se ele está fazendo a prática, quem é responsável? Eu. A pessoa foi lá, fez um preenchimento na boca, né? No Piauí, 500 graus na sombra. Duvido que chega coronavírus na Paraíba, no Piauí. Não chega, ele morre, sintou lá de natura. Mas quente aquele lugar. A pessoa acabou de fazer o procedimento, foi lá, passou o batom. E aí o que acontece, gente? E eu não me conformava com aquilo, mas eu não me conformava não da aluna ter feito, não me conformava comigo. Professor de farmacotécnica, controle de qualidade, cosmetologia, farmácia hospitalar, vê a pessoa passar o batom e não fala nada. Sabe por quê? O batom, naquela gordura do batom, ela acumula vários tipos de fungos que são extremamente nocivos. Aí depois dessa intercorrência, todos os cursos que eu dei de preenchimento, eu falei assim, você fala para a pessoa não usar. Quando você está aplicando aqui, ó, aqui dentro, ó, porque a pessoa passa uma quantidade de massa corrida ali significativa, não é? E o batom ele acumula fungos. E aquela pessoa pegou aquele batom da bolsa dela, 500 graus na sombra. Aí depois ela manda foto, né? Porque se tem uma coisa reveladora, é Facebook e Instagram, né? A pessoa no boteco, lá na calçada, com aquele famoso copo americano, né? E aí passa uma semana, a pessoa começa a falar com a menina que era lá do estado dela. E a menina começou a ficar apavorada. Eu falei, não, deixa que eu converso com ela. Virou uma monstruosidade. Na boca dela formou um granuloma. Tinha mais ou menos uns 2 centímetros. E essa mulher foi no médico. O médico falou, tá bom, eu só faço algum procedimento em você se você prestar queixa contra o profissional. E aí você vai recorrer a quem, né? Você fala assim, pô, eu vou falar com o fornecedor, vou falar com não sei quem, para ver quem pode me ajudar. Ninguém pode te ajudar nessas horas. Você vê quem é seu amigo na hora difícil, entendeu? Então, ninguém, até tem um parceiro forte, ele falou, Nilson, eu vou te ajudar. Mas ele não conseguiu, porque ele não era médico e não estava no Piauí. E aí vai. Foi. E aí tinha lá outros que eram da mesma facção do que eu. Farmacêuticos, né? Eu falei assim, olha, aí indicou um médico, aí o médico fez a prescrição de ciprofloxacino, que eu cantei a bola daqui, eu falei, tem que ser cipro, porque esse negócio aí não vai funcionar. Minha tese de mestrado foi a respeito de cipro, eu conheci um pouquinho de cipro. Falei, tem que ser logo essa geringonça aí, que é pra exterminar o bicho. Aí o médico concordou com o que eu tinha falado, prescreveu, a colega que era da mesma facção, farmacêutica, e uma coisa assim, gente, esse dia eu me senti extremamente abençoado, porque farmacêutica não é uma categoria muito unida, não. Não é? Os farmacêuticos de plantão.